qual tem suas necessidades, carregando sua cruz e buscando despertar seus valores espirituais na construção da sua própria felicidade espiritual. Convém que todos os espíritos, mesmo os desencarnados, procurem escolas de variado esclarecimento, porque o aprendizado é grande e a carência de luz no coração, muito maior. De certa forma, não podemos delimitar as reencarnações. Elas se processam em todas as dimensões, de conformidade com a elevação dos espíritos, atendendo a todos em suas necessidades espirituais. Compete a nós outros compreendermos as suas funções, nas atividades e nos poderes que têm de despertar em cada espírito os dons correspondentes aos seus anseios pela verdade. Os homens têm as necessidades semelhantes às dos animais irracionais, só que elas estão aprimoradas, em outra dimensão de vida, pelo valor da evolução. O mesmo acontece ao espírito, depois do túmulo, continua tendo as mesmas necessidades de quando na carne, simplesmente elas vão mudando de faixa, de acordo com o crescimento da alma, no saber e na moral. É, pois, o prêmio que o tempo confere, juntamente com a conquista, pela misericórdia de Deus. Esforcemo-nos, pois, para diminuir nossas reencarnações inferiores, alcançando, cada vez mais, corpos mais sutis, com ideias mais puras e vidas mais elevadas. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 169, variação no número de reencarnações. A variação de reencarnações é incontável. Não se pode dizer que cada espírito reencarna certa quantidade de vezes, ou, então, que os espíritos têm a mesma quantidade de reencarnações. Uns reencarnam menos, outros mais vezes, dependendo do aproveitamento de cada espírito. Isso, porém, não os torna diferentes na sua estrutura de valores. As diferenças se encontram no modo de ser nas suas escolhas de vida, mas não se pode esquecer que todos são filhos de Deus, feitos pelo mesmo amor. Uma alma, por ter tido muitas reencarnações a mais do que outras, não foi mais nem menos feliz na sua jornada de despertamento espiritual. Os espíritos são compensados de forma que não se compreende de pronto, porque todos os caminhos são escolas onde ensinam com muito proveito os mestres da natureza. Não existe infelicidade eterna. A onisciência de Deus não iria deixar que alguns dos espíritos fossem criados com deficiências, para tomar rumos diferentes do bem e do amor. As diferenças são simples traços do toque da liberdade, querendo o Senhor dotar seus filhos de maiores amplitudes no campo da libertação espiritual. Recordando a fala de Jesus, podemos repetir que o céu se encontra em todo lugar. Basta querermos nele viver. O céu está dentro de nós, e fora de nós, não havendo lugar determinado onde possamos comprá-lo ou vendê-lo. É conquista nossa, na qual uma grande parcela já nos foi e continuará sendo facilitada por Deus. Diz o Livro dos Espíritos que o progresso é quase infinito. Muitos ignoram essa fala, dizendo que é infinito porque a alma não pode chegar até Deus, com os atributos de Deus. No entanto, quem diz isso não sabe o que significa progresso no mundo dos espíritos. Esse progresso perde seu significado vulgar e alcança outra dimensão, para que a alma se renove no crescimento de outros valores. A razão do homem, que representa a grande conquista do espírito, se perde no crescimento da alma e se transforma, buscando outra dimensão de sensibilidades, qual o instinto animal que mudou para o raciocínio. É, pois, a lei da evolução. Quando falamos em eternidade, podemos dizer que existem muitas eternidades. O próprio amor que se conhece na Terra não é o amor verdadeiro, nem a caridade, nem o perdão. Tudo isso sofre modulações com o progresso da alma. Estamos, pois, sujeitos às mudanças eternas na nossa ascensão para Deus. Na verdade, reafirmamos, a quantidade de reencarnações varia de alma para alma, sem que seja pior do que a outra. Meditemos nisso. Capítulo 17.
Livro dos Espíritos, questão 170, últimas etapas evolutivas. Na última reencarnação do espírito, em sua escalada evolutiva, ele passa a ser puro, e entra na bem-aventurança, surgindo em sua consciência a tranquilidade imperturbável, e a sequência de uma vida sadia. A partir daí, ele passa a viver em outros mundos bem-aventurados, onde a vida é cheia de venturas, onde o amor é verdadeiramente alimento dos espíritos. O espírito livre das reencarnações no orbe que presenciou sua evolução, libertou-se das grades da ignorância, era preso e tornou-se livre. As cadeias das vidas sucessivas foram se quebrando de passo a passo, computando experiências e somando qualidades inumeráveis, como sementes de luz para a garantia do porvir de paz de consciência. Isso acontece, no entanto, em largas faixas de tempo. A soma das reencarnações se perde igualmente, na vida infinita do espírito. Os períodos entre uma reencarnação e outra são também variáveis e difíceis de serem medidos, pois que neles ocorre a conscientização, de onde a alma no mundo espiritual assimila melhor o conhecimento sobre as leis de Deus. A última etapa da vivência na carne fez-nos lembrar de todas as passagens onde os problemas e as dores sufocaram, por vezes, os nossos gemidos, a fim de pensarmos mais sobre a vida e nossos destinos, no que tange à assimilação dos valores eternos administrados pela luz. Deus faz o que acha conveniente fazer em nosso favor e deixa algo, entrega nossa inteligência, para ser feito por nós. Mesmo com essa pequena parcela que nos toca, nos debatemos no correr de milênios, no sentido de fixarmos em nossas consciências a vivência das leis do Criador. O século XX ainda está sob o domínio da teoria, todavia, já é alguma coisa, a vivência virá depois, para complementar o que sabemos e falamos. Os espíritos bem-aventurados, os espíritos puros, não nos deixam órfãos, pois estão sempre ligados aos que ainda não conheceram a verdade, talvez por imaturidade, como guias espirituais que sentem bem em fazer o bem. É lei de Deus que os mais fortes ajudem os mais fracos a caminhar e os sábios ensinem os ignorantes, como sendo pais orientando seus filhos. Os espíritos puros certamente que não precisam mais de se reencarnarem na Terra a não ser por determinação de Deus, caso seja conveniente, todavia, sentem-se felizes, pelo esplendor das suas consciências, em servir de instrumentos para iluminarem os que se encontram nas trevas. São capazes de muitos sacrifícios, como podes notar nos grandes seres que voltaram ao mundo por amor às criaturas. Eles são luzes que nunca se apagam nas consciências dos que receberam as bênçãos da assistência e dos seus interesses pelo próximo. As últimas etapas de sua escalada evolutiva ficam marcadas nas suas personalidades, por serem os últimos degraus da escala de Jacó. Depois de livres, sentem a felicidade de ajudar mais, na condição de valores de Deus sob a direção de Jesus, que personifica o amor mais puro na Terra. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 171, Reencarnação, Lei Universal. A reencarnação é lei universal vigente em todos os mundos habitados, e como tal, é imutável. O espírito anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços, suas conquistas. O descrédito de alguns em relação a essa lei não altera sua vigência, visto que uma lei eterna, fundamentada por Deus, não vai deixar de ser lei porque um punhado de espíritos nela não acredita. Quem não crê na luz não afeta a existência dela, e continuará a ser por ela beneficiado. Por alguém não acreditar que a água sacia a sede e é um benefício para a vida, a água não vai deixar de existir para ele, ela corre o seu percurso, sempre fazendo o bem que Deus determinou. Assim por diante, são inumeráveis os fatos que existem, independentes da aprovação dos homens. O Cristo sempre foi, é,
e será nosso guia espiritual, mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas. Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas, e muitas delas o negam. Isso tudo são fases na vida dos espíritos e o tempo mostrar-lhes a realidade, por processos que eles mesmos desconhecem. A reencarnação sempre existiu, desde o princípio da criação dos mundos, como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos e, se perguntarmos o porquê da reencarnação, temos muito o que ouvir. O próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto, e as vidas sucessivas, pelas quais todos devem passar, e já passaram por muitas, conscientizarão o homem da realidade, fazendo, no silêncio da vida, lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade das vidas múltiplas. Convém meditar neste assunto transcendental, estudar e conversar sobre ele com pessoas abalizadas no assunto, e dele deduzir o que a nossa evolução comportar. Não deves negar nada que não conheças bastante, para não caíres no ridículo da inexperiência. Não percas tempo discutindo outra filosofia que não seja a tua. Examina e tira dela o que achares mais conveniente para o teu bem-estar. A pessoa que se acostuma a negar o que não conhece, empobrece os seus próprios valores e passa, mesmo em vida, a viver morto. Se já estás cansado de ler livros dos homens e desconfias deles, estuda no livro da natureza, buscando a participação de quem a conhece, para te ensinar as primeiras letras dessa verdade universal. As primeiras lições das vidas sucessivas nos dizem que tudo muda na vida, de dia para dia. O progresso é um fato em todos os ângulos. Se encarnamos, porque não podemos voltar à carne. Se o corpo existe, porque não existe o espírito. Hoje, a ciência, na sua dinâmica de especular, já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que as que apalpamos e vemos. O que deduzimos disso? Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 172, Vidas sucessivas na Terra. Nem todos os espíritos que ora estagiam na Terra, tiveram nela as primeiras reencarnações. Muitos já viveram em outros mundos, dos quais guardaram muitas experiências, que lhes servem de amparo contra muitos males. A Terra, pelo que sabemos, é um dos mundos atrasados, não dos mais atrasados. No entanto, ela está na situação dos globos que logo passarão de mundos de expiação para mundos de regeneração, onde o amor começa a despontar nos corações das almas, e Jesus será entendido pelos processos da dor, de sorte que as lições do Mestre serão vividas na sua feição mais pura. Há, porém, ainda, uma distância da teoria dos conceitos evangélicos à verdade prática. Cabe à doutrina dos Espíritos fazer reviver na Terra os ensinamentos do Divino Mestre na sua pureza, para que as almas descubram pelos próprios esforços, a luz do entendimento, dando início à caminhada de libertação espiritual. A humanidade em geral se encontra muito distante da perfeição, contudo, está a caminho, e isso para nós outros que convivemos com os homens, é motivo de grande alegria ao vê-los trabalhando, dia a dia, em busca da melhoria espiritual. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pode ser entendido em várias dimensões, de acordo com a elevação do espírito. Estamos empenhados, espíritos e espíritas, em buscar, na profundidade do tempo, o verdadeiro Evangelho, do modo que foi vivenciado pelo guia espiritual da humanidade. Para tanto, devemos nos esforçar no cumprimento desse dever que, para nós outros, é uma glória, de recordar o que foi dito para nós há quase 2000 anos. Compete a cada criatura esforçar-se em todas as direções do saber, para que o amor, aquele ensinado por Jesus, venha à tona da consciência, no sentido de libertar todas as criaturas da ignorância, fazendo lembrar a profecia de Moisés, da descoberta do paraíso perdido onde poderemos encontrar o leite da vida e o mel da perfeição espiritual. Se a lei da reencarnação nos fala que já passamos em muitos mundos, recolhendo experiências,
Devemos a esses mundos o que aprendemos. Portanto, a mesma lei do amor pede que devolvamos o que recebemos em forma de fraternidade universal, enriquecendo a vida e despertando em nós os valores que nos foram legados. Não é somente a Terra que tem as possibilidades de receber rebanho de almas e educá-las. Deus não iria criar somente um mundo em condições de ser habitado, eles são incontáveis, bailando no cosmos à espera da sequência da vida, adicionando sempre os valores do saber e do amor. As vidas que na Terra são vividas não são as primeiras nem as últimas, mas são valiosas, porque nelas o espírito poderá aprender o valor das reencarnações, como escolas de luz dentro da luz de Deus. Ao meditarmos na reencarnação, uma luz de maior entendimento desabrocha em nossos corações, levando-nos a compreender que as vidas na Terra podem se multiplicar, quantas vezes forem necessárias, para a nossa libertação espiritual. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 173. Reencarnação em mundos diferentes. Certamente que podes viver em mundos diferentes do que estás vivendo, quando Deus achar conveniente. No entanto, o mais certo é que terás muitas reencarnações no mundo em que estás, até que as experiências acumuladas sejam o suficiente para te ascender a outro mundo. Mesmo assim, podes voltar ao mundo que deixaste, como missão para ajudar aos que ficaram. Essa é a lei de fraternidade, onde a luz clareará as trevas. A lei das vidas sucessivas nos dá muita esperança. Ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos, para o despertamento espiritual. Se tivéssemos uma só existência na Terra, como muitos afirmam, dada a falta de estudos, de meditações e de uma razão apurada sobre a vida, onde estaria a justiça da divindade, ante a nossa posição como filhos de Deus? As mudanças de corpos, em posições variadas no mundo, é que podem trazer a alegria de viver e nos mostrar um Deus todo amor e todo justiça. A imensidão dos mundos que circulam nos espaços nos dá uma ideia de que o Todo-Poderoso não iria fazer tudo isso, somente como demonstração de poder, sem outra utilidade. Os mundos são casa de Deus, e muitos deles carregam a tarefa de serem escolas para outras humanidades, educando e instruindo as criaturas, rebanhos variáveis, que podem buscar outros mundos, desde quando as necessidades os obriguem a tais ou quais experiências. O século XX, podemos dizer, é o século da luz, onde o raciocínio voa em todas as direções, buscando muitos entendimentos, e é nessa busca que o homem se voltará mais para Deus. Queiram ou não, não existe outro caminho. O progresso é irreversível em todos os rumos, compete a cada um lutar e aceitar a verdade que pode suportar. Se ainda não acreditas na reencarnação, não combatas tal ideia, deixa que o tempo se encarregue de demonstrar-te a verdade através da sua própria força. Somente a verdade fica de pé, em todos os caminhos do progresso espiritual. A crença na reencarnação é tão velha quanto a humanidade. Todos os grandes escritores espiritualistas sempre falaram nela, mesmo veladamente. A própria criatura já traz lembranças dessa lei, porque já reencarnou muitas vezes, e, passando por esse processo, gravou em seu íntimo a verdade que não desaparece com as noites dos tempos, nem mesmo com os dias dos milênios. Confere, meu irmão, os teus conhecimentos e lê sobre as vidas múltiplas. Se possível, ora, pedindo a Deus que te esclareça sobre o assunto. Algum dia, a verdade vem à tua mente, por ser ela a verdade percebida por sentidos que vibram dentro de ti, e não voz que ressoa por fora da criatura. Em noite estrelada, olha para o céu que brilha, visual que encanta a todos, e pergunta a ti mesmo, o que estão fazendo esses mundos no infinito, se Deus é a maior inteligência? Se o homem tudo faz com um objetivo, uma finalidade, o Senhor Todo-Poderoso iria fazer mundos e sós para brincar, sem maior importância. A razão nos diz o contrário.
Os mundos são casa de Deus e têm muitas finalidades, inclusive a do processamento evolutivo da humanidade. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 174, troca de ambiente. O espírito se encontra na Terra por leis rígidas, que violentam suas necessidades, obrigando-o a viver onde sua capacidade não corresponde a essa vivência. Se o espírito não acompanha o progresso do mundo em que se encontra encarnado, deve passar a outro que lhe sugere melhor aprendizado. Herdam a Terra somente almas compatíveis com o progresso da Terra. Os mais atrasados, bem como os mais evoluídos, deverão procurar mundos da sua afinidade. Os últimos poderão voltar aqui, em missão, em altos trabalhos, onde a educação é a finalidade e o amor, o anseio de vida. O globo terrestre está próximo de passar por certas transformações, e deverão ficar ocupando a Terra somente espíritos desejosos de melhorar. Os outros passarão para mundos compatíveis com suas necessidades, com o grau de conduta moral em que se encontram. Essa é a justiça, é o próprio amor, que dá a cada um o que realmente merece. A doutrina dos espíritos vem alertando a todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais, de estudos espirituais, e vem afirmando e vivendo através de muitos missionários que fora da caridade não há salvação. Devemos trocar de ambiente, trocar de posição, trocar de ideias, porque quem acompanha nosso Senhor Jesus Cristo, não perde o comboio do progresso, como não se esquece das mudanças espirituais, dignificando a fé pelas obras e crescendo no amor, por necessidade de amar, do modo que ensina o Mestre. Grande parte da humanidade deverá passar por mundos inferiores, por dormirem diante da voz do Evangelho. São mortos que deverão viver juntamente com os mortos. Que Deus alivie um pouco seus fardos, e que os abençoe nas suas novas casas de progresso, onde o choro e o ranger de dentes são ainda música de fundo. A Terra continuará girando em torno do astro-rei, mesmo passando por perigos iminentes de destruição, mediante a ignorância dos homens. Tornar-se-á um paraíso, porque o trigo deverá crescer sozinho, sem a influência do joio, que o perturbou por muitos e muitos anos. Por Deus a segurança de tudo, está Ele no leme de todos os destinos dos povos, e Jesus é uma realidade que comanda todos os corações sob a sua égide. O nosso grito, do mundo dos espíritos, é para que os que já se encontrem acordados para a verdade, trabalhem conosco criando meios e desenvolvendo métodos de educação dos homens e dos espíritos a eles ligados, para que a paz se estabeleça na Terra, mesmo no seio de grandes conflitos. Nos fins destes tempos, por bênção de Deus, se encontram misturados, de maneira como nunca estiveram, o bem e o mal, a ponto de se confundir um com o outro. Foram oportunidades oferecidas a milhares de espíritos altamente poluídos pela incompreensão, diversificados pelos poderes, influenciados por mundos temporais. Esses espíritos estão disseminados na Terra, por todos os lugares, mesmo no comando de certas religiões. Eles não compreendem que estão recebendo as últimas oportunidades de melhorar. No entanto, existem muitos deles que acordaram e irão herdar a Terra, pela misericórdia de Jesus Cristo. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 175, Vantagens. Não há vantagens para o espírito em permanecer na Terra se ela não lhe oferecer meios compatíveis com a sua evolução espiritual. Às vezes, o interesse da alma em ficar vivendo na Terra está sob a inspiração de sentimentos inferiores, mantendo o amor próprio, o egoísmo e a vaidade, nada de interesse universal que o leva à evolução. A maior vantagem para o espírito é a de crescer, moral e intelectualmente. Seja onde for, a casa é uma só, a casa de Deus. Afirmam algumas pessoas que sua atual reencarnação é a última na Terra, que não desejam mais a ela voltar. Esta afirmativa traduz o desejo de mostrar aos companheiros uma suposta elevação espiritual.
Muitos apontam mundos inferiores para ir, querendo sempre ascender a planetas superiores, esquecendo-se de que ninguém engana a verdade. Outras pessoas que aceitam a reencarnação, dizem que foram essas ou aquelas personalidades que se destacaram no mundo pelos seus grandes feitos. Quase nunca ouvimos alguém dizer que foi um paria, um mendigo, um escravo, um ladrão ou um assassino, um maníaco sexual. Aceitam, nesse caso, a reencarnação, para mostrarem a vaidade e orgulho. Torcem a verdade, aceitando a inverdade. Consideramos uma felicidade, os espíritos herdaram a terra e nela permanecerem, como oportunidade sagrada de consolidar o bem dentro da alma. A melhor vantagem, para a alma, é a autoeducação em todos os sentidos, é o aprimoramento constante, é compreender o sentido do Evangelho como força educadora de todas as criaturas. Não deve interessar ao espírito encarnado saber o que foi antes ou o que será depois. Antes, o seu maior interesse deve ser mudar para o melhor. Se acredita ter sido uma grande personalidade, de honestidade inatacável, e nesta existência trama a desonestidade, coloca em descrédito a lei, fazendo alguns acreditarem que existe a regressão, absurdo dos absurdos. Cada espírito deve ser o que é, e procurar melhorar todos os dias, mas, enquanto criticar os outros, enquanto vir o mal somente nos seus irmãos em caminho, não passa de um simples ser que pensa, mas não entende ainda os dons que recebeu de Deus para a própria felicidade. Não deves esquecer de orar e vigiar, para não caíres em outras tentações, disse o Senhor. Estamos sempre caindo nas tentações, até aprendermos a necessidade do bem e do amor vibrando em nossas vidas permanentemente. O homem é o que é perda de tempo mostrar o que ainda não alcançou. E o cristão não pode dizer que não aprendeu, pois o Evangelho de Jesus está sendo disseminado em muitas dimensões, para todos os que desejam melhorar. Também o espírito não pode encobrir o conhecimento que lhe chega pela força da doutrina dos espíritos, exemplificado por alguns como sendo o Evangelho vivo, na vivência dos que conheceram a verdade. Esqueçamos as grandes vidas, a não ser para copiá-las pela força do exemplo, não querendo ser o que ainda não podemos atingir. A humanidade é a condição poderosa na vida de quem deseja subir com honestidade espiritual. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 176, Escolas diferentes. Os mundos são escolas diferentes, porém, ensinando a mesma lição de amor e movimentando as criaturas para o mesmo conhecimento da verdade. Espíritos que viveram na Terra podem continuar a viver reencarnados em outros mundos, desde quando precisem das lições ali ministradas. Da mesma forma, espíritos que viveram em outros mundos poderão viver na Terra, aprendendo algo que ainda não podem assimilar em outras pátrias do universo, ou como emissários de Deus destinados a ensinarem o que aprenderam em outras escolas universais. A criação de Deus a ele pertence e a ordem é fraternidade entre os filhos do seu coração. Existem espíritos que começaram seu crescimento neste planeta, outros estão chegando nele agora, enquanto outros mais já saíram dele para diversas experiências. As vivências dos filhos de Deus são incontáveis em todos os mundos habitados, são trocas de noções sobre a vida, e essa troca incessante é inspirada pelo amor, capaz de despertar o sentimento de irmandade em todas as criaturas. Devemos reconhecer que é somente a convivência entre os espíritos os capacitam para a verdadeira amizade, tornando mais fácil o amor a Deus e ao próximo. Muitos desejam saber como conhecer o espírito que está neste globo pela primeira vez, e quais os indícios pelos quais poderemos perceber o espírito que tem como morada desde o seu princípio. Como foi respondido ao codificador do Espiritismo, esse assunto não leva a nada e não devemos perder tempo com assuntos mortos, pois temos muito que aprender acerca da vida, dos meios que nos levam ao progresso e à fé. Alegria pura e a nossa própria libertação. Precisamos, acima de muitas coisas,
Saber perguntar aos nossos mestres, que eles tenham o prazer de nos responder, educando-nos. Para nós, todos os minutos e segundos são aulas diferentes, que nos convidam ao aprendizado e ao aprimoramento espiritual. Perder tempo não pode ser condição do homem em Cristo. Se o Espírito está na terra, deve aproveitar as coisas da terra, no que ela nos mostra de educativo. Ela é um grande educandário, onde o mestre dos mestres se encontra vigilante, atendendo a todos, mesmo que uns não reconheçam a luz do seu magnânimo coração. Quando os homens se prepararem na condição de alunos mais adiantados, Deus concede-lhes mesmo na carne, viagens em várias escolas espirituais e em mundos compatíveis com as suas necessidades, para troca de experiências, entre irmãos de diferentes mundos, diferentes na forma de vida, mas com os mesmos ideais de amor. Dessa relação, surgirá a compreensão do valor da divindade, ainda pouco compreendida na atual situação espiritual. A casa do Pai é muito grande, e Ele deseja que seus filhos possam conhecê-la e desfrutar de todas as regalias, porque a felicidade é para todos, desde quando a compreendam e saibam desfrutá-la, obedecendo às leis que a regulam na vigência da justiça e do amor. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 177, Conquista da Perfeição. A perfeição exige da alma incontáveis reencarnações em variados mundos, buscando, aqui e ali, condições para a verdadeira felicidade. Para tanto, necessário se faz que o espírito se submeta à lei da reencarnação, lei essa que vigora em todos os mundos habitados. Com o passar dos tempos, as próprias leis humanas deverão afirmar para os filhos da pátria a verdade da reencarnação. Isso deve ser exposto nos bancos escolares, onde se vê, muitas vezes, ensino que não condiz com a moral evangélica e nem corresponde à verdade. Deus entregou ao progresso o dever de levar os homens para as coisas reais, pelos processos que acharem mais convenientes, nas estradas que eles mesmos lutam por trilhar. Se deixamos de ser cativos da ignorância, passamos a ser escravos da lei, mas da lei de Deus e da sua soberana vontade, que sabe nos guiar e nos ensinar a verdade. Se nós buscarmos o melhor, certamente que ele vem, porém, obedecendo aos processos criados pelo Senhor. É dessa forma que atingiremos a perfeição, aquela que nos faz sentir a glória da vida e a vida com glória. Não existe um lugar na Terra, onde não se encontrem pessoas de outros países, estados e municípios. É normal essa circulação. Pois bem, assim ocorre em todos os mundos habitados, todos eles têm como estagiários, almas de outros mundos, para que todos reconheçam a bondade do Pai e a necessidade de aprendermos mais. No reino de Deus não há separativismo, nem partidarismo. No vocabulário do Senhor, é desconhecida a palavra egoísmo, porque a lei é fraternidade. Os espíritos que habitam um mundo são de diferentes ordens na escala da evolução, para que uns aprendam com os outros. Aí se nota o amor fazendo laços e prendendo corações, na grande corrente da unidade da vida universal. E se assim acontece em um mundo, como não em outros, sendo todos criados por Deus. A razão nos diz que é a lei de amor que faz viver e dá vida a todas as criaturas. A perfeição não é ganha, não pode ser comprada, nem roubada, é conquista da alma, sob as bênçãos de Deus. São valores que o próprio ser desenvolve nos seus caminhos inúmeros. Deus é quem fez tudo e cabe a nós, em qualquer plano da vida, co-criar com Ele. Do nosso esforço, surgirão sementes e frutos para o trabalhador. Vivemos muitas existências em um só planeta, para dele tirarmos as experiências indispensáveis para o nosso aprendizado, reencarnamos nele quantas vezes a lei nos pedir, e, dali, poderemos passar a outros que nos convém, por necessidades espirituais de ascensão. O objetivo de todos é a perfeição e quanto mais sabemos dos valores do espírito puro, mais vontade sentimos de buscar essa pureza,
mesmo sabendo de todos os problemas, sacrifícios e dores. Jesus nos mostrou que cada um deve levar a sua cruz e subir o seu calvário para a própria redenção. É por isso que estamos trabalhando na aquisição de forças, buscando vencer a nós mesmos. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 178, Mundos Inferiores. Os espíritos que já viveram em mundos superiores e dali saíram com glórias, podem voltar a mundos menos elevados que o seu com missão de transmitir suas experiências, através da arte dos exemplos, com finalidade precípua de ajudar aos que se encontram na retaguarda. Podem ainda voltar a mundos inferiores por provas, se não assimilaram, em sua plenitude, as lições ali ministradas. Há, pois, uma variação de posições em todos os campos de vida, nos mostrando em todas elas o amor de Deus para com todos os seus filhos. Os mundos inferiores estão sob as leis de proteção, que atuam em conformidade com os esforços dos que ali vivem. O progresso é lei de Deus em todos os mundos, em toda a criação. Os espíritos não regridem, como muitos pensam, e dentro de uma grandeza de tempo, o próprio estacionamento do espírito é ilusório, pois ainda que queiramos, a própria matéria não para sua evolução. A evolução se torna tão lenta que nos dá uma impressão de inércia, mas não há imobilidade dentro do progresso universal. A cada momento, nós aceleramos o nosso despertamento até sentirmos a consciência de que cada qual tem a tarefa em seu próprio proveito. A nossa parte, haveremos de fazê-la, e, ainda, poderemos ajudar alguém a abrir os olhos, no contexto das leis que nos ajudam a despertar. Se o espírito se encontra em um mundo inferior, deve esforçar-se para melhorá-lo, mesmo sendo pequeno o seu trabalho, juntando com os esforços dos outros, avolumar-se-ão os cambiantes do progresso. Muito podemos fazer para a criação do bem em todas as tarefas dos homens. Para tanto, Jesus nos deixou, por misericórdia, o Evangelho e, ainda mais, envia de vez em quando missionários do seu convívio espiritual, capazes de nos transmitir exemplos dignificantes rumo às nossas necessidades. O Evangelho já se encontra na Terra há quase 2000 anos, é divulgado incessantemente por todas as vias de comunicação e aparece aos mesmos homens por diversas formas, lembrando seu ideador cósmico. O que dizer diante de toda essa assistência espiritual? Estamos sendo agraciados, e não devemos recusar essa grande proteção, essa força que liberta, dando entendimento para todos se aproximarem da perfeição pelos próprios esforços, como sendo conquista dos valores imortais. Na linguagem do amor e da posição espiritual em que a alma se encontra, falir toma uma conotação mais transcendental. Em todo passo que não foi bem aproveitado, o espírito aprendeu alguma coisa que não ainda sabia, adquiriu forças que não possuía. Se não tinha forças para tais empreendimentos, não falhou no sentido comum da palavra, antes, passou por uma experiência onde recolheu algo de melhor para outra vida. A linguagem humana não consegue, na maioria das vezes, traduzir a sublimidade do sentido mais profundo das palavras. Se um aluno foi reprovado em uma série é porque não assimilou as matérias apresentadas. Quando recolher condições de sabedoria, avançará com os outros. Quem já foi aprovado, podemos afirmar que já fracassou nesta ou em outras vidas. E Deus, em sua onisciência, sabe de antemão que a alma não está em condições de sempre vencer. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 179, Desigualdade. As diferenças são uma constante em todos os mundos e em tudo que existe no universo. Nada é perfeitamente igual ao outro, mesmo que estejam ligados pela mesma linha de afinidades, quer seja no reino mineral, vegetal ou animal. Dentro do entendimento da harmonia, as desigualdades são trecos de beleza. Oferecendo-nos exemplos vivos dessa afirmativa à própria natureza. Cabe a nós outros entender o porquê dessa desigualdade de tudo,
para formar uma unidade universal na conjuntura da força de Deus como soberano Senhor. Os espíritos que reencarnam em um planeta não são todos iguais no saber e no amor. Existem diferenças entre uns e outros, para que a escola se faça entre os próprios espíritos, uns ensinando aos outros. Daí se iniciam o amor e os laços da fraternidade, mediante as necessidades de uns para com os outros. Assim também alguns países são diferentes uns dos outros em tudo que neles se pensa e se faz. No entanto, carregam no fundo a unidade de ideais. Uma gota de água não é igualzinha a outra, no tamanho e na forma. Entretanto, elas se juntam para beneficiarem de muitas formas. Assim é tudo que existe na terra e no céu, assim é a vida em todas as suas características. Se vamos para mundos superiores, encontraremos lá espírito de muitos níveis espirituais, porém, pelo fato de ser mundo superior, todos que ali se encontram estão dispostos a aprender dentro do aperfeiçoamento que lhes cabe assimilar. Mesmo nos mundos inferiores, em que os espíritos se apresentam também em escalas diversas, Deus usa uns para ensinar aos outros, uns compensando as deficiências dos outros. Não há mestre que não aprenda com os alunos. Os alunos são livros que Deus usa para ensinar mais, enquanto adquirem novos conhecimentos. Cada criatura é um mundo diferente da outra. Os caminhos que percorrem são variáveis, apresentando modalidades diversas, todavia, objetivando o mesmo fim, a perfeição espiritual. É proveitoso saber que todos somos livres para escolher, mas não temos liberdade de colher os frutos, a não ser aqueles cujas sementes plantamos. As desigualdades nos parecem de relance, a falta de harmonia, mas não é. É o amor vencendo barreiras para amar mais, fazendo justiça e ampliando condições para a verdadeira fraternidade. Nem entre os anjos existe igualdade, cada um se encontra em uma dimensão de amor e de saber e, entre eles, o aprendizado é mais proveitoso, pela humildade e pelo interesse na iluminação da própria consciência. A compreensão é que faz nivelar todas as criaturas, mesmo que não vibrem na mesma faixa de entendimento. O Cristo veio nos ensinar os meios de compreender nossos semelhantes, bem como de eles nos entendem, pelo perdão, pelo trabalho, pela caridade e pelo amor. Se desejamos ser maiores, é da lei que aprendamos a ser menores, policiando nossos pensamentos e vigiando nossas ideias, travando a nossa língua para que a nossa vida se torne exemplo da nobreza do bom comportamento. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 180, Lucidez ampliada. O espírito na sua jornada, em se despertando, não perde a lucidez. Ele, cada vez mais, acende a sua luz, aprimorando condições e compreendendo cada vez mais as leis que o protegem e assistem. Ao passar para outros mundos, se for o caso, conserva sua inteligência e dela faz uso no que for necessário, ampliando suas experiências no que deve aprender. O espírito somente fica embotado no caso de provações. No entanto, é uma situação temporária. O que aprendeu, ele nunca esquece. A consciência profunda guarda como se fosse um livro divino, a pulsar no coração da alma. Os corpos que o espírito toma num mundo ou em outro, têm alguma influência sobre a inteligência. Entretanto, com o tempo o espírito domina todas as suas condições e sempre se sobressai. A matéria é simples instrumento da alma, em despertamento para a luz. Os conhecimentos sobre a chama divina na divina ascensão espiritual ainda são reduzidos. Estamos estudando, como alunos das primeiras letras no alfabeto da vida, e alegramo-nos ao dar mais um passo, na área infinita do aprendizado. A doutrina dos Espíritos, pelas bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, favorece-nos em muitas modalidades as comunicações entre os dois mundos, e da erraticidade se transmite o que se encontra ao alcance para os homens de boa vontade. E o dever desses homens é estudar sobre os trechos lidos, ampliando-os pelos conhecimentos adquiridos, manifestando, assim,
A inteligência no condicionamento das belezas imortais da vida. O Espiritismo não é apenas uma religião do modo pelo qual se conhece essa filosofia de vida, é uma força do amor de Deus, e um manancial de sabedoria inesgotável. Tentamos todos os dias repassar para a Terra o que ouvimos dos nossos maiores quando vêm nos visitar no mundo onde habitamos. Certamente que são filtradas as verdades, para que elas não perturbem os que se encontram ainda na carne com certas provações para passarem. Convém a nós outros, espíritos fora do corpo, compreender como ouvir de nossos mentores e como transmitir para os que se acham no corpo físico. É um trabalho que fazemos com alegria, principalmente quando sabemos que os nossos companheiros terrenos estão se esforçando no aproveitamento das lições para as quais servimos de canais dos maiores para que, como nós, estão lutando para viver o que ouvem da parte da luz. Esse esforço constante nos dá maior lucidez, porque ampliamos a sabedoria no processamento da alma, pela energia divina do amor. A vida não tem pressa para que o nosso aprendizado se acelere. Ela sabe o grau evolutivo que cada um já conquistou, mas sempre nos dota de condições para a subida. Ela nunca se esquece da escada para cada um, entretanto, nós é que temos de subir, usando os próprios recursos para ascendermos na vida. Jesus nos deu exemplo inesquecível em rumo ao Calvário. Deixou que tudo acontecesse para nos mostrar que todos temos de passar por ele, sermos esticados no madeiro das provas, copiando o comportamento que ele nos fez sentir. Quem aprende espiritualmente, nunca perde, são dons intransferíveis, são valores nossos, abençoados por Deus, pelos nossos esforços. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 181. Semelhança de corpos. Sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai. São inúmeros os mundos que servem de moradia para humanidades sem conta. Outros, no entanto, não são habitados, porém, cada um tem sua função específica. Como na Terra, nem todas as casas são residências de criaturas humanas, mas são úteis à mesma sociedade. Deus, sendo todo inteligência, não iria fazer mundo somente por querer fazer, sem utilidade na função divina. Aqueles mundos habitados por espíritos que usam corpos físicos, se encontram em várias escalas evolutivas, e os corpos nos mundos nem sempre são iguais na estrutura material. As diferenciações são inúmeras, contudo, carregam alguma semelhança uns com os outros. A cada mundo, a sua própria necessidade. E o espírito é o mesmo que atua em todos eles. As diferenças das almas são no aspecto evolutivo. Em cada mundo por que passa, o espírito recolhe dele experiências necessárias para a sua jornada infinita no paraíso universal de Deus. Quando chegamos em uma nova morada, temos de nos adaptar a ela e por vezes, gastamos tempo nessa afinidade de ambiente de corpos que devemos alcançar. Da mesma forma, isso faz parte do aprendizado da alma em todos os rumos da criação de Deus. O Senhor nos criou simples e ignorantes, como nos diz o Livro dos Espíritos, não imperfeitos, mas, com todas as qualidades a serem despertadas. Carregamos em germe todos os dons inerentes à vida da alma. Com o passar dos tempos, com o passar nos mundos, que podemos dizer sem conta, gradativamente vamos despertando essas qualidades de luz e vivendo nelas a nossa glória. Eis porque Deus, que é nosso Pai de bondade e de amor, não esqueceu de nos dotar das qualidades que dispôs como nosso atributo na eternidade do tempo. Os espíritos vão ascendendo na escala do progresso, de maneira que podem reencarnar em mundos quase fluídicos, compatíveis com os seus adiantamentos. São mundos onde reina a felicidade, onde o paraíso é uma realidade. São os espíritos bem-aventurados, os puros espíritos cujas vidas, nesse ambiente de luz, escapam até à intuição humana. Somente o tempo nos dará a perceber o que pode ser a vida de espíritos angélicos. O que deve interessar,
em todos os trabalhos entregues aos homens, por enquanto, é o aprimoramento espiritual que se manifesta em muitos sentidos, sendo que são demorados nesses empenhos, por ser a alma um mundo cujos poderes ela mesma ignora, desconhecendo como pode viver feliz. Apelamos para o tempo, poderosa força de Deus que não podemos esquecer de aproveitar. Ele nos amolda na sequência da vida, ele nos espera do modo a compreendermos os objetivos da nossa existência. Ele é a mão de Deus nos guiando e devemos compreender o seu chamado. Esse mesmo tempo trouxe, por misericórdia divina, Jesus Cristo à Terra, como sendo a grande esperança para toda a humanidade, dizendo aos cansados e oprimidos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 182, Conhecimento. Já não há dúvidas, para os estudiosos da doutrina espírita, quanto à existência dos diferentes mundos que circulam no espaço, como os que são habitados por espíritos de diferentes classes. Muitas pessoas perguntam quais ou tais mundos que são habitados. Afirmamos que são muitos deles, bem como existem alguns que se assemelham à Terra, nas suas características. No entanto, muitos se encontram bem mais elevados que ela. Tanto o mundo como a humanidade nele estagiada ascenderam moral e fisicamente na escala evolutiva. São mundos mais velhos, alguns dos quais, como diz o Livro dos Espíritos, se encontram quase em estado fluídico. Os mundos venturosos são, pois, o céu que se almeja, cheio de anjos, onde o amor, a verdade, o perdão, a caridade e outras tantas virtudes são comuns na vida dos que ali vivem. São todos alimentados pela fraternidade pura. A necessidade de um é o interesse de todos, e a comunhão de ideias que se faz para a paz coletiva. Poderíamos trazer para os companheiros da Terra o modo de vida nesses planetas felizes, mas respeitamos uma lei que vigora no universo, a lei de justiça, de que cada um recebe o que pode suportar. Para que maior revelação em favor dos homens do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio por acréscimo de misericórdia, pelo sofrimento da humanidade. Trazer mais, seria exigir da imaturidade uma compreensão que os homens ainda não suportariam. Esforcemo-nos, pois, para compreender Jesus e vivê-lo. Dessa forma o nosso entendimento abrir-se-á, e a intuição divina nos mostrará o ambiente superior que nos espera, que espera aqueles que pelo amor semearem as sementes de luz em benefício dos que sofrem e choram. Devemos nos esforçar para conhecermos mais, mas, tudo dentro do limite capaz de orientar os nossos passos para o bem-estar social que a coletividade espera. O estado físico e moral de diferentes mundos, mais elevados do que a Terra, por enquanto não se pode divulgar, a não ser por simples traços que as mensagens podem revelar. O resto, pode-se deduzir pelo que já se conheceu da evolução da alma. Se são mais elevados, tudo que lá existe é mais aprimorado em todas as ordens. Se são mundos onde a primeira lei é o amor, tudo que tiver fora do amor, não pode existir. Um mundo onde existem guerras fratricidas, violência, e onde uns sempre se alimentam dos outros, certamente que a razão dirá que esse mundo é dos mais inferiores, pelas vibrações que emanam da sua humanidade ignorante e infeliz. Os mundos superiores desconhecem o orgulho e o egoísmo, a brutalidade e a prepotência. Os espíritos ali reencarnados são limpos destas inferioridades e tantas outras que não precisam ser mencionados. Um espírito altamente superior, o dirigente da própria Terra, o espírito mais lúcido dentre os que caminham com ela, já esteve aqui com finalidade de elevá-la, pelo menos a um grau a mais na escala dos mundos, e espera que todos os homens possam compreender o seu gigantesco esforço dentro do mais alto conhecimento da verdade. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 183, Transição. A alma, quando transmigra de um mundo a outro, passa por determinada transição. Isso é a lei natural da própria vida. Na Terra, quando reencarnamos,
Passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, vivendo temporariamente, num mundo de esquecimento. Contudo, nos mundos elevados assim não ocorre. Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. A lucidez começa mais cedo e se ganha tempo. Já nos mundos inferiores, às vezes, toda a existência é de transição, devido ao espírito permanecer dormindo, e esse sono, por vezes, continuar mesmo depois do túmulo. As variações são enormes. É a vida universal, cheia de cambiantes, de cores e de formas diferentes, compondo um todo harmônico. Quando se reencarna em um mundo feliz, quase fluídico, ali, o tempo de fermentação dos valores diminui de forma que parece não existir, e o espírito aproveita as condições já conquistadas para melhor aprendizado, engrandecendo-se cada vez mais, pelas lutas e vitórias empreendidas. Devido ao entendimento que está chegando cada vez mais para os homens, o progresso se faz, com os homens por muitos processos que a sabedoria divina entende e aplica. Contudo, é para o bem da humanidade o tempo que se perde, ou se espera, para a maturidade do homem. Isto não acontece em mundos superiores, pela elevação das almas que ali vivem. No planeta Terra já se operam muitos métodos de crescimento biológico. É o processo exigindo da matéria condições que correspondam aos espíritos que devem aqui nascer no terceiro milênio. Já foram testados vários tipos, a fim de consolidar o mais acertado, porque a influência do organismo é sobremodo comprovada no desempenho da alma, assim como as heranças genéticas. Não podemos comparar um corpo primitivo com o que hoje se vê. Esse raciocínio nos capacita a deduzir que a matéria avança com o espírito, que a faz progredir também. Os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para que possam diminuir o tempo de transição, da reencarnação à lucidez, em se abraçando às responsabilidades. Os intervalos de descanso para começar estão diminuindo para as almas, por elas se encontrarem mais evoluídas. Essa é a lei de Deus operando em tudo. Se na Terra o espírito espera por 20 anos, mais ou menos, para tomar as próprias decisões, em mundos mais elevados assim não acontece. Conforme o mundo, é a metade do tempo e, às vezes, menos, mas sempre o espírito precisa da matéria para evoluir. É neste movimento eterno que nascemos e tornamos a nascer, vivemos em diferentes mundos e tornamos a viver, em busca da luz que é Deus abrindo os braços para nós, em si falando da terra, pelos braços do Cristo. A doutrina dos Espíritos chegou à terra por misericórdia de Deus, pela direção do Cristo, com o objetivo de despertar os povos e fazê-los compreender as necessidades de amar uns aos outros, fazendo aos companheiros o que desejam para si mesmos. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 184, Escolha. O espírito pode escolher o mundo em que deseja habitar, mas nem sempre a escolha é concedida pelos benfeitores espirituais encarregados de estabelecer a harmonia nos mundos e dos seus tutelados. A alma que não se libertou da escravidão da ignorância é como a criança que nem sempre pode fazer o que quer. Ela pede aos pais, e esses medem o que podem liberar para os seus filhos. Os espíritos que já se encontram conscientes dos seus deveres, esses deixam nas mãos dos encarregados da verdade escolher o que eles poderão suportar, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Nunca os extremos são bom partido. O melhor lugar para os que se encontram na posição espiritual dos habitantes da Terra é o meio termo. Neste caso, nem um mundo atrasado demais, nem muito iluminado, mas sempre compatível com o grau de progresso da alma. Em muitos casos, espíritos de alta linhagem espiritual podem descer à Terra, pela força do amor, como registram muitos casos. Mas nunca pode o espírito atrasado ascender a mundos adiantados. Ele não suportaria o padrão vibratório daqueles mundos. A própria razão não nos deixa pensar de outra forma. Nem sempre o espírito pode escolher o mundo que deverá habitar, mas, quando sua condição o permitir,
Ele terá sua liberdade. Entretanto, as leis universais que nos amparam nos ajudam, atendem ou não aos nossos pedidos, negando quando achar conveniente e cedendo quando for